Olá, seja bem-vindo a mais um programa Juntos, programa da Convenção Batista Paranaense, que é transmitido pela E-Paraná e também acessado através do YouTube, os canais do YouTube. Você pode ver essa mensagem, revê-la, inclusive em outras oportunidades. Para nós é uma alegria estarmos mais uma vez com você. Estamos, durante um período agora, focando nos relatos bíblicos, em especial uma série que nós intitulamos Milagres de Jesus. E nesta mensagem especial nós estaremos falando sobre a espera de um milagre, porque foi justamente isso que aconteceu com um homem que estava junto à porta chamada o Tanque de Betesda, e ele ali estava à espera de um milagre, algo que com certeza muitos como nós hoje também estão esperando um milagre. Eu quero ler o texto bíblico para que você possa ter uma noção melhor dessa narrativa bíblica e de como nós podemos aplicá-la também para as nossas vidas. Acompanhe assim o texto que eu estarei lendo. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles havia deitado uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: "Queres ser curado?" O enfermo lhe respondeu: "Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim." Jesus lhe disse: "Levanta-te, pega a tua maca e anda." Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: "Hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca." Porém lhes respondeu: "Aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda." Perguntaram-lhe então: "Quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda?" Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: "Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior." O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também." Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Essa narrativa bíblica se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, os versículos de 1 a 18. E nós encontramos aqui um dos mais conhecidos milagres de Jesus. Aquele homem, diz o texto bíblico, que durante 38 anos ele estava doente. A Bíblia não descreve para nós aqui exatamente qual era o seu problema, mas fica claro também o texto dizendo que ele tinha limitações na sua mobilidade. Então, provavelmente, ele deveria ser alguém com dificuldade de andar, obviamente. Ele não tinha condições, inclusive, de descer os degraus com facilidade para chegar até o tanque de Betesda. O Brasil é um país onde muitos lugares, muitas grutas, regiões, cidades são tidas como lugares miraculosos. As pessoas elas viajam longas distâncias porque acreditam que naquele lugar ou aquela pessoa irá fazer um milagre, irá resolver o seu problema. A situação, de acordo com aquilo que a Bíblia nos mostra aqui, ela apresenta um quadro muito parecido com a realidade de muitas pessoas hoje. Existem pessoas enfermas de doenças consideradas, inclusive, terminais. Situações que, humanamente falando, são impossíveis de serem resolvidas. Nós temos recursos que a medicina apresenta, mas nós podemos confiar em milagres. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo com base nesse relato, e o texto bíblico nos diz que aquele lugar era chamado Tanque de Betesda, segundo a maioria das traduções. Isso significa Casa de Misericórdia. Uma outra tradução mais antiga vai chamar Casa de Betsada, que seria a Casa da Oliveira. O
que isso tem a ver com a nossa avaliação e com a nossa reflexão no texto bíblico? Tanto uma expressão quanto outra, elas nos apontam para realmente um lugar onde a graça de Deus pode agir. E aí eu quero fazer um paralelo, trazendo isso para os dias de hoje. Casa de misericórdia, aquele que está doente, aquele que está passando por um problema, por uma dificuldade, você que está passando por essa luta grande, difícil, Deus tem misericórdia de nós. Esse é o momento de você buscar a misericórdia de Deus. A outra tradução do nome Casa de Oliveira, ela aponta para também uma realidade que naquela época fazia muito sentido e nós precisamos entender um pouquinho o seu significado. A oliveira é o produto que muitos usam, inclusive o óleo de oliva, né? Mas para que nós possamos obter o óleo de oliva, a oliva ela é colocada a um processo de esmagamento, para que o óleo possa ser extraído e possa então ser utilizado para as mais diversas finalidades. Mas para que o óleo possa ser extraído, é preciso que aquele fruto ele seja exprimido, ele passe por um intenso grau, podemos dizer inclusive de sofrimento. Aqui nós trazemos um paralelo para as nossas vidas. Existem provações, lutas e dificuldades em que muitas vezes nós estamos nos sentindo esmagados, nos sentindo pressionados, nos sentindo de uma maneira que já não conseguimos suportar. Você está se sentindo assim? Você está passando por uma fase na sua vida onde você sente que forças das quais talvez você nem sabe dizer de onde são, mas vem uma pressão, uma dificuldade, problemas financeiros, problemas de saúde, relacionamentos interpessoais difíceis, casamento em crise, filhos rebeldes. São situações das quais todos nós, em algum momento da vida, vivemos e estamos sendo pressionados. E fica nítido que é preciso que algo aconteça. E eu gostaria que, enquanto você ouve essa mensagem, você pudesse estar começando a exercitar a sua fé. Se você já é uma pessoa religiosa, que acredita em Deus, que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você terá muito mais facilidade de experimentar e de desfrutar das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero desafiar você também, que é alguém mais racional, alguém que busca as soluções com base na razão, com base nas possibilidades e recursos que hoje a medicina tem a oferecer. Não é errado procurar a medicina, pelo contrário, Deus nos deu condições e deu ao ser humano a possibilidade de desenvolver tecnologias que são incríveis. Podemos dizer verdadeiros milagres da ciência. Então não há problema em buscar estes recursos. Agora, o problema há quando nós não confiamos em Deus e apenas confiamos nesses recursos. Aquele homem, ele estava depositando a sua fé e a sua confiança num recurso da sua época, do seu tempo. Ele ouvia falar que naquele lugar, naquele tanque, quando houvesse o movimento das águas, ali aconteceria a ação do anjo. E ele acreditava que aquilo poderia acontecer na vida dele. Mas o que de fato nós precisamos considerar, com base nesse texto bíblico aqui, de que maneira nós podemos trazer para as nossas vidas e de fato experimentarmos do milagre de Deus, da intervenção de Deus na nossa história, na sua história. Acompanhe comigo uma maneira de nós pensarmos de uma forma mais didática como aplicar esse texto bíblico, pensando em pelo menos 4 elementos que são necessários para que a gente possa experimentar o milagre, para que a espera daquilo que nós estamos buscando com tanto desejo, com tanta expectativa, de fato aconteça com a gente no dia de hoje, no tempo em que Deus tem nos permitido. O primeiro elemento nós precisamos considerar é discernir o tempo. Por que discernir o tempo? O texto bíblico nos apresenta que aquele homem estava esperando, e você já me viu mencionar que há 38 anos ele sofria. Uma espera longa. Você tem facilidade para esperar as coisas? Bem na verdade, hoje vivemos um tempo em que nós precisamos aprender a esperar. Por exemplo, hoje em dia, alguns comportamentos nossos demonstram que nós somos muito imediatistas. Você manda uma mensagem nas redes sociais, pelo seu smartphone, ou pelo seu computador, seu notebook, enfim, e você fica aguardando, ansioso, que a pessoa que você mandou a mensagem responda imediatamente.
Nós queremos que as coisas aconteçam numa velocidade muito maior do que era algum tempo atrás. Outra situação que nós também podemos observar é que justamente toda essa tecnologia digital que nós temos hoje, você tem aí diversos equipamentos e nós esperamos que o equipamento responda com agilidade, com precisão e de uma forma cada vez mais rápida. Nós ficamos ansiosos porque o tempo parece demorar. Aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, por um problema, o tempo parece ser cada vez maior. Você já teve a oportunidade de ficar em uma cama de hospital? Alguma cirurgia, alguma crise que você passou e você teve que ficar ali aguardando as horas passarem? Não parece que o tempo demora mais? Você fica na fila, hoje infelizmente a realidade da saúde pública no Brasil, na grande parte aí dos lugares ela é caótica e você pode ficar às vezes 4 horas esperando uma consulta que às vezes dura nem 1 minuto. Realmente o tempo é algo a ser administrado por todos nós. Precisamos aprender a lidar com essa situação. E aquele homem, como eu disse, há 38 anos ele estava ali esperando. A espera, ela nos leva a desenvolver a paciência, ela nos leva a desenvolver a persistência. E nós também precisamos olhar para esta realidade como oportunidade para desenvolver a perseverança. Perseverança é aguardar com esperança. Não importa quanto tempo vai demorar que isso aconteça, mas é você não perder a esperança de que a bênção chegará, de que o milagre acontecerá. Aquele homem durante 38 anos, vejam gente, não são 38 meses, não são 3 anos e 8 meses, são 38 anos. É muito tempo. E ele esperou com paciência, ele persistiu, ele perseverou. Mesmo não sabendo o que iria acontecer com ele naquele dia, lá ele estava novamente procurando a sua cura, procurando o seu milagre. Estava ali à espera do seu milagre. Você está disposto a esperar confiando em Deus? Você está disposto a depositar a sua fé? E lembre-se disso, que esperar desenvolve a nossa paciência, desenvolve a nossa maturidade espiritual, nosso crescimento espiritual. O segundo elemento que nós precisamos considerar também à espera do milagre é discernir as motivações. O que motiva você a esperar o milagre? O que você está esperando? Olhando para o texto bíblico, nós identificamos que aquele homem, ele era esperançoso de um dia ser curado. Ele esperava pela cura. Ele tinha a perspectiva de uma vida melhor. Isso realmente nos aponta para uma postura que deve existir em todos nós. Você tem esperado que amanhã seja melhor do que hoje? Você tem esperado que o ano que vem seja melhor que este ano? Você tem esperado a sua perspectiva de vida? Qual ela é? Como ela é? Você está olhando para a vida de uma forma otimista? Eu acredito que para muitos de nós, esperar durante 38 anos seria algo impensável. Porque algumas pessoas, elas, por muito menos, acabam até optando pelo suicídio, porque não querem esperar, porque não têm uma perspectiva de melhorar. Não acreditam que amanhã poderá acontecer um milagre, poderá acontecer algo diferente na sua vida. Nós podemos também pensar que aquele homem, ele tinha um sonho de liberdade. Porque imagine você, uma limitação de locomoção. Com certeza ele não podia trabalhar, com certeza ele dependia da ajuda de outras pessoas para tudo. Da ajuda de outras pessoas para se locomover, ir no comércio, poder trabalhar. Então uma das coisas que ele sonhava era a liberdade. De poder andar com as suas próprias pernas, de chegar a lugares que nunca antes ele chegou. Isso é sonho. Você tem sonhado? Ou será que as tristezas, as lutas, as dificuldades da vida já te fizeram parar de sonhar? Já te fizeram parar de acreditar que amanhã pode ser melhor? Eu quero dizer para você nesse momento que Deus, na sua palavra, nos revela que é possível acreditar, que nós precisamos acreditar, que assim como aquele homem estava há 38 anos esperando por algo melhor, ele sonhava com uma vida melhor, eu quero que você passe a sonhar com algo melhor para a sua vida. Independentemente de quem você é e da sua realidade hoje,
O amanhã pode ser melhor, porque se nós confiarmos em Deus, o impossível pode acontecer nas nossas vidas. E isso está diretamente relacionado àquilo que nos motiva. Motivação é algo que vem de dentro para fora. Você já deve ter ouvido aquela expressão assim, fulano é um palestrante motivacional. Existem aquelas pessoas que fazem palestras motivacionais para te motivar a vender mais, te motivar a conseguir alguma coisa. Isso não procede com a verdade, sabe por quê? Porque motivação é algo inerente ao ser humano, vem lá de dentro. Ninguém pode colocar motivação em você. Você tem que olhar para dentro de si e aí buscar essa motivação para poder continuar caminhando. Aquele homem tinha uma motivação, olhar para frente e ver o milagre que Deus poderia realizar na sua vida. Você acredita em milagres? Você espera que amanhã seja melhor do que hoje? Eu desafio você a pensar dessa maneira. Nós teremos agora um breve intervalo e eu quero convidar você a continuar acompanhando essa mensagem. Não perca! Daqui a pouco nós vamos observar mais 2 elementos necessários para que nós possamos alcançar o milagre que Deus tem reservado para a sua vida. Acompanhe este breve intervalo nesse momento. Quero convidar você para visitar uma das 400 igrejas batistas que temos em nosso estado. Para encontrar uma igreja aí perto da sua casa, você pode acessar o nosso site batistasparaná.org.br ou, se preferir, você pode ligar aqui para nós. Telefone 41 3362 7878. Teremos o maior prazer em localizar uma igreja mais próxima da sua casa. No site, que está aparecendo no seu vídeo, ali você encontra reflexões bíblicas, artigos, notícias e um pouco mais de quem são os batistas e quais são os projetos que nós temos no estado do Paraná. Se você deseja assistir novamente este programa e os demais programas que já foram exibidos, acesse o nosso canal no YouTube. E você também pode acessar a nossa página no Facebook. Se você gostar da nossa página, deixe lá o seu curtir. O nosso canal no YouTube está aparecendo aqui no seu vídeo. Continue conosco, todos os sábados às 7 da manhã, aqui pela E-Paraná. Conforme nós estávamos conversando, falando sobre os milagres de Jesus e falando sobre o homem que estava ali no tanque de Betesda, à espera de um milagre, hoje também muitas pessoas estão esperando o milagre. E eu conversava com você apresentando justamente isso, olhando para a sua realidade, qual é o milagre que você precisa. Nós observamos que são necessários alguns elementos. O primeiro deles é nós discernirmos o tempo, a espera daquilo que estamos aguardando. Em segundo lugar, é discernir as motivações, o que nos motiva à espera desse milagre. Em terceiro lugar, eu quero considerar com você agora sobre a importância de discernir a fonte do milagre, ou seja, de onde virá esse milagre. Como eu mencionei há pouco, nosso país é amplo, continental e tem muitos lugares considerados místicos, grutas, cidades, capelas, lugares onde as pessoas acreditam haver um poder sobrenatural e ali acontecer algo místico, acontecer realmente algo miraculoso. E a pergunta que fica é: onde você está buscando o seu milagre? Quando você anda pelas ruas de uma grande cidade, é comum você encontrar algumas pequenos cartazes dizendo assim: você deseja se casar, você deseja algo acontecer na sua vida, venha que eu faço um trabalho para que você possa casar, para que você possa prosperar. Isso é algo que é oferecido pela religião e muitas pessoas buscam nesses lugares um milagre para a vida delas. De fato, existem muitas fontes. A Bíblia vai nos mostrar e apresentar que, de acordo com o relato do Evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 23 e 24, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele alerta para essa realidade, dizendo o seguinte: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então veja que Jesus ele já
alertou-nos para o fato de que durante a história da humanidade muitas pessoas se levantariam, inclusive dizendo: eu sou o Cristo, e fazendo inclusive milagres. Existem muitos milagres acontecendo, ou pelo menos imagens sendo transmitidas como que de fato essas coisas estejam acontecendo. Mas nós precisamos avaliar a fonte disso tudo. Da onde está vindo esse poder? Como é possível nós discernirmos aquilo pelo quem está realizando aquela situação? Vamos olhar para a palavra de Deus porque ela nos orienta. Jesus mesmo também diz da seguinte maneira: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Existem muitos pregadores, muitos homens e mulheres que têm se levantado e têm prometido coisas que Jesus não prometeu. E têm pedido, inclusive, às pessoas que deem ofertas, que deem dinheiro e mais dinheiro por causa daquilo que Deus pode dar. Em momento algum, Deus condicionou o milagre a uma oferta, a um valor financeiro. Nós não temos isso, não existe amparo na Bíblia para esse tipo de procedimento. Esse tipo de procedimento, os frutos que estão sendo produzidos, são frutos de homens e mulheres que de fato se enquadram naquilo que Jesus aqui estava dizendo.